coisas muito clássicas, né? Você deve começar a ter opção, você só deve ser pelo. Hoje é 20 anos. Se quiser, então pode acessar. Amanda, pode começar a gravação, por favor? Já tá. Então, boa noite, né? Oficialmente, aqui para todos vocês que estão ao vivo com a gente e também aqui presente na sala. Meu nome é Tamires, né? Sou conhecida aí como Profitame também, tia, professora. Estou falando, estou respondendo. Só que não responde, mas o restante estão aí. Não sei se alguns de vocês já me conhecem, alguns trabalham também nos outros prédios, né, aqui da nossa prefeitura, mas especificamente aqui no pré-militar, é um prazer, minha primeira aula diretamente aqui com vocês, mas vamos, porque português, como eu sempre falo, vim falando inclusive países que português está presente em tudo. Em todas as provas que vocês forem fazer, todos os concursos que vocês forem prestar, português e matemática é base, né? Então, para começar, ir bem no vestibular, na prova, a gente primeiro tem que saber ser bom leitor, né? Saber ler, saber interpretar o texto, entender o que está sendo pedido, né? Às vezes eu estou dando aula assim na escola e eu vejo muita dificuldade dos alunos de entender diretamente o enunciado da questão. A gente acaba se perdendo muito assim no próprio destaque do verbo, a gente não consegue identificar o comando da questão e por isso a gente não consegue resolver. Então, para começar, de fato, a gente entender questões mais complexas, ou seja, para que a gente possa conseguir entender uma questão de gramática, né, como as bandas militares costumam cobrar, questão muito gramatiqueira, aquelas questões mais aprofundadas, a gente primeiro precisa saber ler. Precisa saber interpretar um texto. E para a gente saber ler e interpretar um texto, a gente precisa entender o que é um texto, né? Então, eu trouxe uma aula hoje inicial para vocês, para que a gente possa ir devagarzinho se aprofundando. A intenção minha nessa aula hoje é fazer vocês entenderem o que é um texto, qual é a função desse texto, que tipo de linguagem vai aparecer nesse texto, como identificar o tom predominante naquele texto, né? Identificar, por exemplo, variação linguística, tipologia textual. Então, acho que tudo isso a gente precisa entender, né? E eu gosto muito de fazer esse exemplo, deixar ele mais simples, de fato a gente entender que a construção do texto é como se fosse um prédio, sabe? Como essa casa. Uma casa ela não é construída ali, um prédio, né? Tem as vigas, tem o tijolo, por fora tem ali as janelinhas, né? Tem a porta, tem a caixa d'água lá em cima. Cada elemento que a gente vai montar faz parte da estrutura desse texto. Então, a gente, quando percebe esses ganchos, fica até mais fácil para a gente poder identificar ali o que o enunciado da questão está pedindo e que, de fato, vai ser a nossa resposta. Porque o que acontece com as pessoas que fazem vestibular, concurso militar ou concurso público perdem? Não é porque às vezes não sabe ali aquele conteúdo. Não é porque não domina o conteúdo, é porque não soube identificar. É porque não sentiu. É porque olhou uma questão muito parecida, porque sempre tem, né? Por exemplo, na UERJ, assim, 4 alternativas de A a B, duas muito parecidas e depois nada a ver. Aí o cara, ele tem aquela nada a ver, mas ele perde ali, 10, 15 minutos com uma questão porque está muito dentro das alternativas.
Então, eu vou ensinar vocês como que vocês vão fazer para eliminar aquela alternativa que te causa confusão. E muitas das vezes, a gente consegue fazer isso somente lendo o enunciado. Somente lendo a estrutura do texto. Então, vamos lá. Tipos de linguagem que eu vou identificar ali no meu texto, tá? Primeiro que o texto, ele tem diversos tipos de linguagem. Ele pode ser tanto construído em palavras, como ele também pode ser construído por imagens. E muitas provas vão trazer para a gente tirinhas, né? Em português, também. Professor de português adora botar, né? Tirinha, charge, não é? Quadro, pega um quadro ali, te joga, você fala, o que esse quadro tem a ver com português? Mas aí tem uma interpretação para ser feita. Então, a tipologia, a linguagem que é usada ali é muito importante. E nós temos aqui 2 tipos, tá? Nós temos a linguagem que nós denominamos como linguagem verbal e temos também a que nós chamamos de linguagem não verbal, tá? O que é linguagem, então? Linguagem é um código. É uma forma que eu tenho de expressar uma ideia, um pensamento, né? Então, ele é usado para estabelecer o quê? Comunicação. A gente pega várias questões e fala assim, um soneto, né, um poema, e aí a gente pergunta assim, qual é a voz do eu lírico nessa questão, nesse soneto? O que esse eu lírico está falando com o meu interlocutor e o aluno para? O que é interlocutor? Vocês sabem, tem interlocutor? Hã? Uhum. O que é interlocução? Já pararam para pensar? E muitas questões também foi ser anunciado. Identifique aí a mensagem trazida no interlocutor. O que o interlocutor para o interlocutor? O que ele está pedindo? Boa noite. A interlocução, o interlocutor, é com quem eu estou falando. Eu estou aqui. Quem são os meus interlocutores? Vocês. Porque é com quem eu estou falando. Então, no texto, você precisa identificar as vozes. O eu lírico é o autor? Sim ou não? Pode chutar, gente. Tem gente que pode errar. Aqui a gente erra à vontade. Não pode errar toda pronta. Se chutar aqui, eu vou estar ótimo. Não, o eu lírico é a voz do texto. Muita gente confunde o eu lírico com o autor. O autor é o autor, o eu lírico é o lírico. Quer ver um exemplo? Teve uma época que eu gostava muito de escrever poema. Teve uma vez que eu estava trabalhando no colégio lá no Rio, lá em Botafogo, atravessando a ponte de Niterói, em pedrazão assim. Aí eu comecei a olhar assim, vida do ônibus, continuar. Aí o tempo meio nublado, sabe, chuvoso, uma coisa meio filme de terror, uma coisa assim. Aí, boa noite. Do nada, eu olhei aquela imagem, eu comecei a querer escrever uma coisa de tristeza. Aí eu pensei, falei assim, cara, eu vou escrever sobre término de namoro, o sofrimento de alguém que termina o namoro e sobre morte. E tipo, eu estava super feliz. Ninguém tinha morrido. Eu não tinha terminado o namoro, eu nem namorado tinha. Então, assim, o autor não é quem está escrevendo sobre ele. É a voz do texto. Você não precisa estar triste para escrever algo sobre tristeza, nem feliz para escrever algo sobre felicidade. Então, quando a gente pega no texto, e aí ele pergunta para a gente, encontre o eu lírico, qual a intenção do texto, é justamente para que você entenda o que o texto está falando. Tem um soneto muito famoso do Olavo Bilac, que é um soneto, não sei se tem um número, acho que é soneto número, sei lá, 13, uma coisa assim. Aí ele fala assim, direis ouvir estrelas. E aí ele começa a falar que do amor só pode quem sente o amor, só entende o amor quem é que sente o amor. É famoso esse soneto dele. Só que o poema que você vai ler, qual é o sentido? Quem é o interlocutor do Olavo Bilac aqui? É a estrela. Ele está, imagina, ele está lá sentado olhando, ouvindo a estrela, falando para a estrela. Então, o interlocutor dele é a estrela. E teve até uma questão que caiu uma vez sobre isso,
E aí muita gente errou, porque achou que o interlocutor era, sei lá quem, era estrela. Então, assim, vocês precisam identificar que no texto, a função da linguagem é comunicar. E é sempre comunicar para alguém, com um objetivo. A comunicação, a linguagem, ela foi feita para trazer um objetivo de comunicação. Tá? E a nossa língua, assim como outras línguas, ela é composta por signos. Tá? O que são signos? A gente pode transferir signos para palavras. Tá? Então, a gente vai analisar na língua portuguesa os signos, as palavras. E cada palavra, cada signo, possui um significante e um significado. Então, a gente precisa entender que cada palavra ela tem um sentido. E essa palavra ela não vai ter o mesmo sentido em todos os textos. Por quê? Porque existe uma coisa chamada contexto. O contexto diz muito para a gente sobre aquilo que está sendo pedido ali. Né? Se eu pego para você e falo assim, manda. Signo, a palavra manda. O que veio na tua cabeça quando eu falei manda? Faça outro. Só existe esse significado para a palavra manda? Qual é o próximo? Manda. Aí o grego surta, né? A mesma palavra com vários significados. Então, esse signo, manda, ele mudou de significado ali dependendo do contexto. E é exatamente isso que as bancas vão pedir de vocês. Vai ter um enunciado da questão que ele vai retirar um fragmento do texto, um pedaço ali, e que vai pedir para você analisar. E aí você tem que analisar não superficialmente, mas o que está dizendo naquele texto. Então, é importante a gente perceber que a linguagem é um código para estabelecer comunicação. E essa comunicação ela é feita de signos, que tem símbolos que são utilizados para transmitir pensamentos, opiniões, sentimentos, desejos. E é muito importante que esse código seja entendido por todos, para que o sistema comunicativo consiga, de fato, ser concluído, né, com sucesso. Por isso que a gente, inclusive, começa falando isso, para quando a gente chegar naquele conteúdo que geralmente tem caído muito nos últimos vestibulares, e que tem sido uma crescente, não apenas nos militares, mas também no Enem, na UERJ, na FUVEST, na Unicamp, os maiores vestibulares do país, que são os processos de variação linguística. Inclusive, Isa, qual é o concurso que tem mais variação linguística que você falou, André? Eu não me lembro se era como é. Ai, não me lembro agora qual que era. Variação linguística é uma das temáticas mais comuns de cair. E a gente precisa entender isso aqui. Né? Porque quando eu falo para vocês, né, o que seria, por exemplo, a diferença de uma linguagem formal para uma linguagem informal, qual é a principal diferença aqui? O que seria uma linguagem formal para uma informal? Formal é diferente. Vamos melhorar, Vamos usar mais a qualidade. A linguagem formal, ela tem a ver com a questão do uso da língua na norma culta. E a norma culta, ela é utilizada onde? Nas provas, na nossa comunicação numa empresa, nos concursos, né? Já a linguagem informal é a linguagem que a gente usa aqui no nosso dia a dia, né? A linguagem informal também é chamada de linguagem coloquial. Então, vai ter vestibular, por exemplo, prova que vai colocar linguagem coloquial. O que é linguagem coloquial? Informal. E o que é a norma culta? Norma culta é a norma da linguagem do seu âmbito formal. Por exemplo, eu não posso chegar
aqui na sala de aula, né? Por mais que eu use uma gíria ou outra, eu não vou chegar aqui e vou soltar um palavrão. Eu não vou chegar aqui e vou, oi, teu louco, não sei o quê, como se tivesse um colega do lado da porta aqui pro lado de fora. Porque não é esse tipo de linguagem que eu vou usar numa prova, eu, como professora aqui, vou usar com vocês. Mas Tânia, amiga, colega lá fora, vai fazer o uso da linguagem formal, coloquial, que é usada no dia a dia. Mas fala, o que isso tem a ver com esse sistema comunicativo que a gente está falando aqui? Isso é o que tem a ver que as provas vão exigir para a gente o uso da linguagem da forma culta. Né? Então, é por isso que os vestibulares, os concursos militares, sobretudo, fazem tanta questão que o aluno ele entenda da sintaxe. Ele entenda, por exemplo, da morfologia, ele faça o uso correto da ortografia, ele saiba conjugar o verbo, ele saiba, né, diferenciar essa linguagem do informal para o uso formal. O que a gente acaba vendo, né, em muitos cursos aí? A galera está virando analfabeto funcional. Quer ver uma coisa que eu peço para vocês não fazerem? Por gentileza, para de escrever com letra minúscula em tudo quanto é campo. Eu acho que isso é uma questão do X, né, do X, quando era Twitter ainda. Não sempre acontece, mas as pessoas no Zap só escrevem com letra minúscula. Gente, isso é uma coisa tão besta, tão boba, mas tira tanto ponto. Tira tanto ponto que, a ponto de, da minha escola, que é uma das escolas que eu trabalho, criou um sistema de avaliação novo para os professores de português e redação. E é o seguinte, a gente pode descontar ponto do aluno que não começar, por exemplo, uma frase com letra maiúscula. Então, assim, vírgula, bom, a gente vai falar disso, né? Vírgula, ponto, vírgula, início de frase, letra maiúscula, né? Abreviação, os jovens, sobretudo, né? Adoram abreviar. Eu não entendo qual é o problema com as vogais. A pessoa pergunta, você gosta de chocolate? Isso. Ah, gosta? Cadê a vogal, gente? Eu juro para vocês, eu não estou mentindo. Eu até hoje eu falo assim, será que é verdade? Eu vivo na minha própria sanidade dental. Eu tive um grupo, uma turma, de trabalho, assim, as coisas, eu passava as informações para eles. E aí, de vez em quando, a gente tinha uma amizade, eu vou dar bom dia. Aí, tinha um menino lá que ele virou assim e falou assim, aumentando o leite. Vocês também. Você entendeu? Vocês entenderam? Quem não entendeu, levanta a mão aí. Glória a Deus, que alguém não entendeu. Fico até feliz, porque a humanidade tem jeito. Isso aqui, para mim, leiga, era 6 terabytes. Eu juro que eu li 6 terabytes. Aí o moleque chegou e botou assim embaixo. Não entenderam? Glória a Deus. Traduzindo. Oi, ponto. Aí ele botou um ponto. Sabia língua portuguesa, né? Então, esse 6 terabytes é vocês estão bem. Tudo isso aqui virou isso. E isso aqui virou isso. Então, assim, antigamente a gente tinha, né? Vossa mercê. Que virou o quê? Não. Vós me ser, pelos escravizados, né? Aí vós me ser virou você. Aí você virou VC. VC virou ser. E ser virou 6. Aí Jesus, nós estamos acabando com a nossa língua. Então, tá difícil, tá? Porque para os portugueses de 2026 não tá fácil, não. A geração, como é que é o nome dessa geração? Não é alfa, né? Beta? Z? Me perdi, eu sou milênio, não sei.
Cada hora vem um negócio que a gente fica, não é possível. Mas vamos lá. Então, assim, recapitulando, né? A linguagem, ela é feita para estabelecer comunicação, para trazer opiniões, informações, desejos, sentimentos. É importante que esse código seja entendido. Não é que o texto terabyte ele para mim, que eu não vou entender. Né? Então, se essa linguagem ela não é compreensível para o seu interlocutor, que é com quem você está falando, de nada vai adiantar. Vamos entender agora o que é linguagem verbal. Um conceito muito simples, linguagem verbal é tudo aquilo que está escrito, né? Ou até mesmo falado. Então, a linguagem verbal vai utilizar o quê? Palavra. Palavra escrita. Palavra escrita, palavra falada. Isso é linguagem verbal, tá? Tanto pode acontecer na parte escrita, quanto na parte da oralidade. Já a linguagem não verbal, ela não vai utilizar palavras. Sim, pode acontecer da gente ter uma linguagem estabelecida e não ter nenhuma palavra escrita. E isso é chamado de linguagem não verbal, tá? Então, a linguagem não verbal, ela vai utilizar o que, então? No lugar das palavras ou da palavra falada? Ela vai utilizar símbolos, gestos, sinais, cores, luzes. E sim, dá para se comunicar com o uso da linguagem não verbal. Quem que já precisou usar mímica? Assim, para falar com alguém? Já precisaram? Como é que foi? Estranho, igual que a gente toma livros com ele. Sim, mas você conseguiu entender? Nem assim uma palavrinha? Gente, vocês nunca passaram assim um perrengue com um grilo? Não? Já? A gente se sente uma merda, né? É uma coisa horrorosa. Eu tinha uma amiga que durante a faculdade, eu fiz um período fora do Brasil. Eu estudei metade aqui no Brasil e a outra metade eu fiz fora do Brasil. E aí, na Europa, a gente acaba conhecendo, assim, gente, em qualquer lugar. Não é igual o Brasil, que a fronteira mais próxima é na Argentina e é longe pra caramba. Né? Lá é tudo muito misturado. Então, eu estava em Portugal, vivendo lá a minha vida com todo mundo e fiz amizade com uma menina que era filha de brasileiro. Até aí, tudo bem, ela fala português, a mãe ensinou em casa, mas ela é guianense, ela nasceu na França. E aí ela veio com uma amiga da França que não falava português, zero português. E aí a gente fez aquela bagunça, misturou, eu morava com 2 brasileiros, amigos meus, então tinha aí nós 3 brasileiros, mais a Luísa, que era metade brasileira, metade francófona. E aí ela trouxe essa amiga dela, que se chamava Rose, e aí ela só falava francês. E a gente foi no shopping. Ok, tudo bem. E mulher, né, não pode ir numa loja. Eu fui numa loja maneira, eu falei, vou mandar aqui, entrei na loja. Aí Rose estava do meu lado, gostou da loja por algum motivo, eu trouxe mim. Eu e Rose fomos na loja, e o resto do bando foi para outro lugar. E a gente se perdeu. Porque era um shopping enorme, eu não conhecia lugar nenhum, cheio de shopping, nem ela. A gente se perdeu da nossa tradutora. A Luísa, que falava português e francês. E quando eu me deparei, só estava eu e Rose, bateu aquele gelo. E ela só falava assim, oi, tudo bem? Tipo, bom dia, boa tarde. Ela só falava isso. E eu também, bonjour, bonsoir, boa nuit, só isso. Comecei a me dar uma tremedeira, porque eu também não falava inglês, eu só falava espanhol. E eu perguntei, você fala espanhol? Ela, não. Por que você fala português? Ela, não. Você fala inglês? Ela, mais ou menos. Eu falei, eu também. E aí a gente ficou tentando se comunicar com palavras soltas em inglês. Não, juro para você, não era um diálogo normal, não era uma coisa assim, uma frase completa. Era uma palavra assim, go, vamos, sabe? Horrível, gente, eu me senti uma merda naquele dia. Eu falei, eu preciso falar inglês. E aí eu gaguejava e não conseguia sair do lugar. Aí eu sou mãe, né? Então, mãe tem aquela coisa de sempre entender meus irmãos, então tinha aquela coisa de tomar iniciativa. E eu peguei a falava assim, vem comigo, vem comigo. Ah, não, vem. E agarrei no braço dela e fui procurar a Luísa no shopping. E ela falou assim, nada, essa mulher está machucando. Eu falei, para vocês não se perder, a gente não se perder.
E aí, vai, luz, jogar o negócio. Gente, mas eu sei que quando eu tentava falar, não saía nada, mas eu fazia um gesto, um negócio de tipo, eu não sei, ela entendeu. Que linguagem eu usei? Aí estabeleci comunicação com a dúvida. Então, gente, em qualquer lugar do mundo, existe a linguagem não verbal, que é feita por símbolos, que é feita por gestos. Se eu pegar aqui um cordadozinho, né, de uma pessoa com deficiência ou de uma pessoa autista, qual é o símbolo do autismo? Tem 2 símbolos agora. Vocês sabem quais são? Não? O quebra-cabeça e o girassol. Então, se você vê uma pessoa com um cordãozinho no pescoço, com quebra-cabeça ou com girassol, significa que essa pessoa é autista. Isso é uma comunicação, isso é uma linguagem não verbal. Então, o que a gente precisa entender é que existe linguagem escrita e existe linguagem com outras formas de código. Seja num gesto, num símbolo, numa imagem, né? A gente consegue identificar. O que é a linguagem mista? Atenção. A linguagem mista, ela também recebe outro nome e geralmente os concursos gostam de cobrar esse nome, que é o mais difícil. Vocês sabem qual é a outra palavra que define linguagem mista? Não? Linguagem híbrida. É a palavra bonita, tá? Mista, mesma coisa, tá? Linguagem mista é a mesma coisa que linguagem híbrida, tá? E se é misturada, significa dizer que na linguagem híbrida eu tenho que tipo de comunicação? Exatamente. Então, eu tenho os 2 tipos de linguagem, tá? Então, como é que eu vou identificar isso no texto? Eu vou identificar no texto que, ao mesmo tempo, pode ter uma imagem, um símbolo, um gesto e palavra escrita. Então, que tipo de texto usa isso? A gente vai ver, isso aqui eu vou pular. A gente vai ver isso pode ser em bilhetes, a gente pode ver isso em campanhas publicitárias, que tem muito em prova, cartazes. Então, a gente vai vendo isso de acordo com o tipo de texto. E, bom, vocês estão vendo que aqui eu tenho vários tipos de texto, tá? Aí a gente vai aprender uma outra questão, que é o seguinte: a linguagem, ela está estabelecida entre os gêneros textuais e os tipos textuais, tá? E eu quero que vocês saibam diferenciar uma coisa da outra. Vamos por partes, tá? Nossa, esse quadro é muito devagar. A gente vai diferenciar uma coisa da outra. Vocês sabem a diferença entre gênero textual e tipo textual? Deixa eu perguntar assim uma prova. Diferencie gênero de tipo. Vocês saberiam responder? Isso é gênero. E tipo? Lembra do prédio que eu escrevi ali? Eu desenhei ali? Né? Agora vamos por partes, tá? O gênero, eles são incontáveis. Eu não tenho como colocar eles numa caixinha, porque eles são infinitos. Por que eles são infinitos? Porque toda hora me surge uma nova forma de comunicação. Por exemplo, eu sou milênio. Tem algum milênio aí também? Nasceu entre os anos 80 e 90? Quem é milênio sabe que na nossa época, quando a gente gostava de algum garotinho, de alguma garota, a gente mandava o quê? Tinha um bilhetinho. Oi, ouvi de você. Vamos nos encontrar depois do recreio? Bem, no calhar. Passava assim na cadeira, assim, passava pela cadeira, botava assim e ia embora. Nós somos dessa geração. Só que hoje, quando a gente quer marcar um encontro, alguém manda bilhete de cartilha? É o quê? Azar. E até pouco tempo atrás, a gente tinha, sabe o quê? Um outro aplicativo que o pessoal usava muito, era o tal do Snapchat.
Alguém aqui tem Snapchat hoje? Morreu. Ficou para trás. E não tem muito tempo. O Snapchat tem que ser 2015, 2016, 2015. Não é? Todo mundo tinha Snapchat, era febre. Quem mais usa Snapchat? E assim por diante. Então, assim, os gêneros são o meio pelo qual eu estabeleço também a minha linguagem, a minha comunicação. Hoje, todo mundo que se comunica pelo WhatsApp, não é? A maioria da gente se comunica pelo WhatsApp. Quando não é pelo WhatsApp, é pelo Instagram ou pelo Messenger, né? Então, são gêneros que vão toda hora passando. Eu tive o gênero carta, eu tive o gênero bilhete, eu tenho o gênero poesia, eu tenho o gênero sinal de trânsito, eu tenho o gênero e-mail, eu tenho o gênero telefone. Então, não tem como contar, porque eles são muitos. E toda hora surge um novo gênero, que é uma nova forma de eu passar esse texto e eu passar essa comunicação. Agora, o tipo. Inclusive, acho que tem até um outro slide que eu quero passar sobre isso. Os tipos textuais, eles são diferentes. Esse sim é importante. Preste atenção, que eu vou mostrar um material que eu trouxe especial para vocês hoje. E até falei para eles o seguinte, que se eu vier novamente, quando eu vier e quero lutar, eu vou estar sempre usando esse mesmo material. É uma gramática, inclusive, que foi encontrada, uma gramática boa, e ela é uma gramática especialíssima para concurso, tá? Foco concurso. Nessa gramática que a gente vai compartilhar, tem, assim, a explicação, aí embaixo tem a seleção das questões de concurso, e no final tem o gabarito comentado. Então, para vocês estudarem em casa, é muito legal, porque você tem a parte que você faz aí como se fosse uma prova, e depois você vai lá na última página e confere o gabarito comentado. E é muito bom, que dá para você entender de forma muito clara e lúdica a resposta. Mas, bom, esse material, ele é enorme, né? E uma das questões que eu trouxe hoje para a gente falar, fala justamente sobre essa ideia de identificar o tipo de texto, né? E questões que bancas como a FUVEST, que é uma das bancas mais difíceis, né? Bancas também de militares e bancas de concurso também, como a Enem, cobram bastante, que é sobre tipologia textual. Se os gêneros eu não tenho como contar, porque toda hora as coisas não são infinito, a tipologia eu consigo. A tipologia, ela tem a ver com a questão estrutural. Tá? E por ela ter a ver com a questão estrutural, eu tenho somente 5 tipos. Tá? Então, eu tenho o mais comum de todos aí, a tipologia narrativa. Eu tenho também uma tipologia que é muito usada e com certeza quando se cobram, que é a redação. Qual é a tipologia da redação? Dissertativa. Então, eu tenho a dissertação. Quando eu quero expor alguma coisa, eu também tenho uma outra tipologia, uma outra estrutura de texto. Exposição, expositiva, né? Dissertativa, expositiva, tá? Eu também tenho uma tipologia que vai descrever coisas no meu texto, que é a descritiva. E, por último, eu tenho a tipologia que me dá ordem, ou que me dá um conselho, ou que me faz um pedido, que é a tipologia injuntiva. A gente vai falar detalhadamente de cada um deles, né? Mas o que é importante saber nesse primeiro momento? Que a linguagem, vamos voltar lá, a linguagem é um sistema comunicativo que foi feito para trazer uma interlocução, ou seja, estabelecer o diálogo ou a comunicação com quem ele fala. Isso é feito através dos gêneros, né, que são definidos, mas que estão respeitados dentro de uma estrutura, né? Se a gente fala, por exemplo, da redação, a estrutura de uma redação, ela é a mesma estrutura do que um poema?
Não. Por quê? Porque o formato estrutural do texto redação é composto do início ao fim da página, uso completo, né, das 30 linhas. Enquanto um poema, ele pode ser feito ali na estrutura de um quarteto, ou seja, quartetos e tercetos. Eu tenho 4 linhas de 4 versos, depois 3 versos, depois 2 eu posso ser uma poesia livre. Então, são estruturas diferentes. Se eu escrevo bilhetinho, eu tenho a mesma estrutura de uma redação? Não. Quando você manda um bilhete para alguém pedindo alguma coisa, mãe, esqueci a chave, dentro da mochila, abre o portão para mim. Né? Você está agarrando ali uma situação, mas ao mesmo tempo você está descrevendo uma situação. Então, esse formato de texto, ele vai alcançar mais de uma estrutura. Às vezes, no mesmo texto, eu tenho estruturas diferentes. Ah, Tânia, então como é que eu vou saber quando é uma descrição e quando é uma narração? Depende do contexto. Depende do pedaço do texto que está sendo pedido para retirada ali. Tá? Então, a gente vai vendo isso aí aos poucos, respeitando os diversos gêneros, tá? E as diversas formas de comunicação. Deixa eu ver. Aqui fala sobre comunicação, como é que a comunicação ali é assertiva, blá, blá, blá. Acho que esse aqui, para a gente, já foi. Eu vou pular o slide aqui agora. Aqui tem, isso aqui é interessante, ó, para a gente depois ver em casa. Esses materiais todos vão ser distribuídos para vocês, e ao final vocês dão uma olhadinha, né, mais detalhada de como é o processo comunicativo, por que isso é importante para a gente entender e acertar as questões que envolvem essa ideia de linguagem. Como é que eu boto aqui, Isa? Lá pro slide. Tudo. Aí eu volto para cá. Ou então vai na casinha. É para abrir o próximo, né? Aí vai no aplicativo do Gmail. No meio ali, ó. O Gmail. E tipologia textual é uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho lá, gente. Isso toda hora. Acho que é isso. Vai, esse segundo. Vamos para a coesão e coerência. Tá? Porque coesão e coerência também é muito importante. Não apenas para a língua portuguesa, tá? Mas, sobretudo, para a parte de redação. Redação é o terror da galera, né? Muita gente tem perigoso, a gente escrever redação. Não consigo organizar minhas ideias, eu sou da exatas. E aí a galera que é de exata tem dificuldade de organizar o texto. Mas isso é muito simples, é um trabalho diário de organização, tá? Coesão e coerência é uma doutrina. Pensa na sua dupla. Quem é a sua dupla? Tipo, fulano não vive sem ciclano? A minha duplinha aqui é a Paty. Não sei se vocês já conheceram a Paty. Professora Paty, né? Eu ainda não veio aqui, não. Não veio aqui ainda, né? Tanto é que a gente é Paty, Tami, Paty, todo mundo está até conhecido. É a minha duplinha de português. Coesão e coerência é a mesma coisa, tá? Uma não está sem a outra. São independentes, porém estão sempre juntos, tá? Então, vamos lá olhar um por um. Eu vou pulsar essa parte aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, quando a gente fala... Isso aqui não mexer, ele sai daqui. Quando a gente fala de coesão e coerência, a gente está falando de duas coisinhas. Posso apagar ali? Vocês estão próximos. Essa coesão e essa coerência, ela já está dentro dos tipos de texto, dentro dos textos, dentro da organização textual. Por isso que eu coloquei antes a tipologia.
para vocês entenderem que os tipos de textos eles vão ser variados. Mas que não basta você olhar a estrutura do texto. Você tem que olhar o que está dentro do texto. Tá? E as provas vão pedir, vão fazer com que a gente analise cada parte do texto. Vamos falar da coesão, tá? Eu estou falando dos elementos de conexão. E o que são elementos de conexão? São preposições, são conjunções, são palavras que ligam palavras e que formam uma frase. Certo? E é por isso que a coesão está ligada à coerência. A coerência, por sua vez, está ligada à ideia de relação de sentido. Olha essa organização aqui. Doente não apoio, está na aula ele. Faz sentido essa comunicação? Zero sentido. Então, essa oração, ela não está coerente. Mas ela não está coerente porque ela não tem elementos de coesão. Então, se me falta uma preposição, se me falta uma conjunção, que está ligando uma ideia a outra ideia, aquela frase ela está desorganizada. Então, se eu pego essa frase toda embolada e eu coloco cada item no lugar, olha como é que fica. Ele estava doente. Ponto. Não foi a aula. Ponto. Eu entendi a mensagem. Então, a falta de organização lógica é a falta de coerência. E quando eu tenho elementos de conexão que não são estabelecidos da forma adequada, significa dizer que eu tenho um problema de coesão. Por isso que, inclusive, quando a gente estuda redação, lá no Enem, a competência 4, existe uma competência só para avaliar isso, que é a competência 4. A competência 4 ela fala sobre conexão. Então, quem faz o Enem, quem já fez, sabe que a gente precisa colocar conectivo na nossa prova. E o Enem é conectivo. Então, por exemplo, você vai começar um parágrafo de desenvolvimento 1, você tem 4 parágrafos, certo? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Quando eu vou fazer o meu desenvolvimento 1, é normal que a gente indique para o nosso aluno fazer o quê? Para começar esse parágrafo. Qual é a conexão que eu faço para começar um parágrafo de desenvolvimento? Em primeira análise, em primeiro lugar, a princípio, primeiramente, em primeira instância, sob uma primeira ótica, depois, além disso, desse modo, e por aí vai. Então, esses conectivos, essas palavrinhas que trazem a ligação coerente para a nossa oração, são chamados de coesão, de elementos coesivos. Então, quando uma questão você pegar, cadê o elemento coesivo? Qual é o elemento? O que são elementos coesivos? São essas classes gramaticais. Né? Eu tenho os pronomes relativos, eu vou ter ali uma preposição, uma conjunção. Né? Então, é por isso que eles são uma duplinha, coesão e coerência. Porque eu preciso de elementos que conectem. Olha o exemplo agora como é que vai ficar. Eu posso colocar ponto. Mas, ainda assim, essa oração ela vai ficar cortada. Numa linguagem falada, numa comunicação estabelecida de forma lógica, o que a gente faz? A gente não põe um ponto final. Ele estava doente, ponto, não foi a aula, ponto. A gente não fala assim. Ele estava doente, vírgula. Por isso não foi a aula. Qual é o meu elemento coesivo aqui? Hein? Por isso. E qual é a relação de sentido que esse elemento por isso explica?
consequência. Por isso, traz a ideia de que alguma coisa aconteceu. O que que aconteceu? Ele não foi à aula. Então, ele não ter ido à aula é uma consequência de quê? Ele está doente. Então, se eu for parar para analisar essa oração, qual seria a causa? Estar doente. E qual é a consequência? Não ir à aula. Então, isso é lógica. Sabe, na matemática a gente não tem a lógica? Né? De cálculo. No português também. A gramática é isso. Eu digo para todo mundo que a gramática, né, a língua portuguesa na forma de gramática, é a matemática do português. É a parte lógica do português. A literatura, por exemplo, é a parte mais fluida. Né? A redação também, mas a gramática, analisar esses elementos conectores, isso é lógica. Tá? Então, se a gente tivesse uma questão na qual a gente, boa noite, a gente tivesse que analisar qual é o elemento coesivo desta oração, qual seria? O por isso, e qual seria a relação de sentido que ele estabelece? Consequência. Tá? Esse slide é antigo, por isso eu tenho que ver aqui, tá, gente? Mas já caiu aqui, não faz muito tempo. É porque foi estado de uma gramática antiga. Tá? O que é um texto? Se eu perguntasse assim, o que sabe um texto? Defina para mim um texto aí. Olha escutar, gente. Escuta. Aqui a gente pode ter à vontade. Já dá para voltar. O que para você é um texto? Essa norma. Hã? Então, assim, quando você pensa a palavra escrita, assim, texto grande. Frases. Mais o quê? Hã? Conjunto de palavras. Mais o quê? Palavras, texto comprido, frases soltas. Tudo isso que vocês falaram é que tipo de linguagem? Hã? Não. Verbal. Verbal. Formal é a norma culta, lembra? Isso que vocês estão falando é linguagem verbal. Construção do texto. Mas eu chego para vocês e faço assim. Vocês sabem o que aconteceu? Mas vocês imaginam o que pode ter sido? Tomei um susto, tomei. Vocês sabem o que é? Então, tira da sua cabeça, da caixinha, de que o texto é só palavras. Eu fiz exatamente o contrário para saber se vocês tinham pegado a maldade. Um texto pode ser qualquer coisa. É confuso? Mas, por exemplo, você vai num museu. O museu não tem nada escrito. Tem um quadro lá. Quadro da Mona Lisa. A cara de boba, né? Ah, bobinha. A nossa amiga Mona, famosa pra caramba, eu já fiz várias. Minha cabeça já pensou várias coisas sobre o que eu estava pensando naquele dia. Para pensar isso? Não? É que só algo, né? Só processo de tudo. Mas às vezes eu paro assim, quando eu vou no museu, numa exposição, eu fico, o que significa aí? A gente vai fazendo uma teoria da conspiração na nossa própria cabeça. Né? Então, o texto não é simples sequência de frases isoladas, né? É uma unidade linguística com estruturas específicas. E aqui a gente vai trabalhar esses elementos. E um deles está aqui nesse slide.
Nós já falamos que os elementos coesivos são os mecanismos de elementos sintáticos que esses concursos que vocês vão prestar tocam. Quer ver uma coisa? Vocês têm que estudar muito pronome relativo. Cara, estuda isso. Pronome relativo, a gente tem ali alguns, né? A gente tem o que, a gente tem o cujo, cuja, onde. São pronomes relativos. Só que muitas bancas militares adoram pegar ali uma frase para trabalhar a coesão e te pergunta, por exemplo, quando que aquele que é considerado um pronome relativo e quando aquele que é considerado uma conjunção. Como você vai descobrir isso? Através tem perguntas assim, que falam sobre qual é a relação sintática daquele pronome relativo. E aí, aquele pronome relativo ele pode desenvolver função de objeto direto, objeto indireto. Ele pode fazer função de sujeito. E isso como é que eu vou saber? Analisando a frase toda. Eu não posso analisar o texto solto, isolado. Então, quando vocês entenderem que, para entender a parte gramatical chata, você tem que analisar o texto. Ele não é solto, não é jogado. Aí você vai gabaritar todas as questões. Por isso que eu estou indo no beabá hoje. Porque eu quero fazer você entender que ninguém pode analisar uma frase solta. Quer ver um exemplo? Quando a gente está falando lá da função das orações subordinadas, vocês já viram, vocês lembram de oração subordinada? Aquela oração que estabelece dependência da oração anterior? Lembram disso? Quando eu tenho, por exemplo, vou usar a Isabela. Pode dizer. Pode. Brincadeira, tá? Leva a mão. Pode. É porque ela manda na gente, né? Ela é a nossa coordenadora. Você fala assim, Isabela Mandona. Eita. Se eu pedir para analisar essa palavra, mandona, qual é a classe gramatical dessa palavra? Um adjetivo, está caracterizando a Isabela, certo? É um adjetivo. Mas eu tenho a possibilidade, numa estrutura sintática, né, analisar essa palavra, esse elemento coesivo aqui, que é esse adjetivo, e eu posso transformar esse adjetivo numa oração. Se eu falar assim, Isabela, que manda. Ela que mandou no nosso curso. Então, eu tirei o adjetivo mandona e eu criei uma oração. Essa oração aqui, ela é classificada como oração subordinada adjetivo. Então, ela é adjetiva. Eu transformei o adjetivo numa oração. Então, esse que aqui que está ligando Isabela ao adjetivo, né? Esse meu elemento coesivo aqui, ele é o meu pronome relativo, né? Está caracterizando o meu substantivo e ela virou uma oração adjetiva. Isso aqui é uma oração adjetivada, né? Então, eu transformei o adjetivo numa oração adjetiva. Entende? Como que isso pode cair numa prova? Ele pode perguntar para você qual é a função desse que. O que esse que se transformou? Então, a gente precisa entender que o contexto ele está ali para a gente e dentro dos elementos responsáveis pela textualidade, um dos mais importantes são os elementos de conexão.
os elementos de coesão. E dentro dos concursos militares, a gente vai avaliar esses elementos coesivos. A gente vai avaliar o que é o pronome relativo. Aí, numa próxima oportunidade, eu trago para vocês, aí a gente pode relembrar, fazer bem abaixo do uso. Sei que tem gente que às vezes está um tempão sem estudar, vai lembrar o que é uma oração coordenada, subordinada. Tem um conteúdo grande, mas tem uma briga para aquela gramática lá que eu vou trazer para vocês, tá? E essa oração, tanto na primeira quanto na segunda, eu tenho coerência. Vocês não entenderam? Isabela Mandona, Isabela que manda, tem coerência. Agora, o elemento coesivo ali, ele foi transformado de adjetivo para uma oração. Tá bom? Vamos lá. Informatividade, situacionalidade, intertextualidade, intencionalidade e aceitabilidade. Todos esses nomes grandes e complexos são só para encher linguiça, mas são tudo autoexplicativo, tá? O próprio nome já diz. O que é informatividade? Algo que informa. Situacionalidade tem a ver com a situação do texto. Intertextualidade. Inter, para quem não sabe, esse prefixo aqui quer dizer entre. Então, intertextualidade é muito comum porque está entre um texto e outro. Se eu peço para vocês falarem assim, identifique o elemento da intertextualidade no texto 2. Aí tem o texto 1. Para ter intertextualidade, sempre tem dois textos. Porque a intertextualidade é a relação entre. Inter quer dizer entre uma coisa e outra coisa. Então, é muito comum a gente ter assim, paródias, né, que são aquele gênero lá, que a gente pega uma música e transforma a letra para fazer um humor, uma coisa mais engraçada. Então, esse tipo de texto cai muito em prova. Intertextualidade. Intencionalidade. O que é intencionalidade? Intencionalidade é intenção. O que esse autor ele quis dizer com esse texto, por exemplo, que eu dei do Olavo Bilac? Né? A intenção dele era chamar a atenção para o sentimento que ele estava ali sentindo. E a aceitabilidade tem a ver com a questão da aceitação. Então, esses são os elementos que compõem a coesão, a coerência no texto. Tá? A coesão textual ocorre quando a interpretação de um elemento no discurso é dependente do outro. A gente nunca vai ver numa prova, né, vestibular ou no concurso, para pedir para você analisar a coesão e eu não tenho uma relação com uma outra parte do texto. Por quê? É dependente. A coesão é para estabelecer a lógica, que é a coerência. Por isso que eu falei que é uma duplinha. Não existe coesão sem coerência, não existe coerência sem coesão. Uma coisa depende da outra. Então, onde a gente vai analisar a coesão? Onde a gente vai analisar esses elementos que conectam palavras a outras palavras? Dentro da relação de semântica. Quando você pegar qualquer prova, qualquer enunciado, tiver a palavra lá, semântica, semântica é a mesma coisa que sentido, tá? Anota isso aí para você não esquecer. Semântica é igual a sentido. Quer ver uma coisa que derruba meus alunos? Quando eu coloco na prova assim, encontre o humor da tirinha. Aí o aluno, principalmente de oitavo, o aluno fala assim, mas que humor, não tem nada engraçado. O que é o humor da tirinha? Não é uma coisa engraçada. O humor tem a ver com a relação de sentido de ironia, uma crítica. Então, o humor está mais voltado para essa figura de linguagem, essa crítica, essa ironia, do que propriamente para ser algo engraçado, né? E as figuras de linguagem é uma outra aula que a gente vai ver, porque são muitas figuras, e tem muitos concursos que cobram muitas figuras de linguagem, né? Mas essas figuras de linguagem, elas estão dentro do campo semântico, desse campo de sentido. Só que não é só isso, né? Não é só no campo da relação de sentido, que é a coerência. A gente vai também ver pelo sistema léxico. Né? O léxico é uma área da língua portuguesa que nós utilizamos para trabalhar o sentido das palavras. Por exemplo, eu dei da manga, fruta, e manga, né? Um pedaço da roupa.
Então, a gente tem ali um sistema linguístico que é recheado de palavras, de léxico, tá? E que estabelece relação gramatical, tá? E isso tudo está por meio do texto. Então, por isso que a gente não pode nunca esquecer do texto. Quando você pegar uma prova e ela não tem um texto base, ela não te traz uma contextualização, você pode ter certeza que essa prova fica muito difícil. Por quê? Porque ela não te contextualiza. Ela não te traz uma relação de sentido. Então, analisar, quando às vezes eu pego provas, assim, que eu já vi de uns colegas, a pessoa acaba colocando muito meio chat GPT, sabe? As perguntas objetivas, e não bota um texto de apoio para o aluno estar perdido. Isso faz com que a gente não consiga fazer uma análise sintática de forma coerente, porque você não tem um texto para te dar apoio. Então, tudo isso está legibilidade ao texto. Tá? Mais elementos conhecidos. Ó, ela sabia que isso iria acontecer com ele. Ela sabia que isso o quê? Você sabe? Nem eu. Mas esse elemento aqui, isso, não me explica o que é. Aí é o que eu acabei de falar. Se eu não tenho um texto antes, como que eu vou analisar o que seria isso no texto? Ali é o que nós vamos ver em aulas futuras, que inclusive, deixa eu ver aqui, está vendo? Deixa eu ver o que eles mandou para mim. Quem é que vai fazer? Ver qual que é os recursos. Figuras de linguagem, quase todos, né? A gente vai falar de figuras de linguagem. Aprendiz de marinheiro, quem vai fazer? Aqui alguém vai dizer? Então, no edital do aprendiz de marinheiro, a gente vai trabalhar. Tem esse edital aqui no edital, tá? Por isso que eu trouxe essa aula hoje. O que está no edital do aprendiz de marinheiro? Coesão e coerência, tá? Aí logo depois vem assim, vocabulário, tá? Que a gente vai falar também. Sinonímia, antonímia, homonímia, hiperonímia, hiponímia e paronímia. Um monte de nome difícil. Por que esses nomes estão? Eles são difíceis porque eles vêm da estrutura gramatical grega. Eles não são latinos. Então, esses pedaços de palavras são difíceis para a gente. Mas não é nenhum dos sete cabeças. Isso aqui é matéria entre 6 e 7 pontos, tá? É fácil, não é difícil, não. Mas, por exemplo, a gente gosta muito de trabalhar até em figuras de linguagem que eu vi que tem o aprendiz de marinheiro, tem o sargento da aeronáutica, tá? Quem vai fazer sargento da aeronáutica? Vai cair, tá? Isso também. E figuras de linguagem. Quando a gente vê, por exemplo, assim, anáfora, catáfora. E aí, isso é isso aqui. Porque como é que eu vou saber o que é isso? Se eu não tenho um texto antes. Se eu tenho um texto antes, eu vou pegar e vou fazer a retomada do que seria isso. Eu vou ler o que veio antes, porque essa palavrinha, né, esse isso, ele está se referindo a alguma coisa que foi dita antes. Então, a gente vai ter elementos que a gente chama de anáfora. Então, que veio antes. Catáfora, que veio depois. Então, isso é elemento de coesão. Então, a gente vê os nomes difíceis, a gente fica com medo. Ah, não é nada demais. E isso precisa do quê? Do texto. A gente precisa analisar o contexto como um todo. Ela, quer ver uma coisa muito comum? Em textos de chamadas de jornal. O jornal geralmente faz uns títulos assim, chamativos. E nesses títulos chamativos é proposital de quem escreve a notícia fazer com que aquela mensagem, aquela oração fique confusa. E como é que a gente vê a confusão? Quando a gente usa esses elementos aqui. Eu não sei quem é, eu não sei quem é isso, fica na dúvida.
E aí, quando a gente tem dúvida, fica algo, né, subentendido, o texto vai pedir para a gente analisar justamente essa confusão linguística, né? Então, quando vocês pegarem a prova, é muito capaz de, quando tem questão de figura de linguagem, quando tem questão, né, sobre esses elementos de coesão, é para vocês analisarem o que é uma anáfora, uma catáfora, o que é uma elipse do verbo. Então, a gente vai vendo isso aí aos poucos, tá? Coesão textual. Ó, o filho desobedeceu à mãe e se deu mal. Ela sabia que isso iria acontecer com ele. Se eu não tenho uma coisa antes, eu não sei o que é esse elemento isso. E que retomada esse elemento coesivo traz em relação ao texto anterior. Então, tem que ler o texto. E aí é uma problemática, né, gente? Porque hoje nós estamos numa geração onde a galera tem preguiça de ler. Vocês têm preguiça de ver vídeo no TikTok. Eu estava sentada no pátio da escola, vendo meus alunos brincarem e tudo mais, quando tinha possibilidade de descer do lado, porque agora não tem mais, agora eles brincam. Tinha uma menina sentada do meu lado assim, ela pegou o TikTok, não dava 3 segundos. Você tá vendo o vídeo? Não tô. Como não tem 3 segundos? Então não dá tempo de passar isso. Então, eu vou falar uma frase. Né? Então, é uma geração que está com preguiça de ler. Gente, não tenha preguiça de ler. Ah, mas o texto é grande, professora, eu não consigo. Tá difícil para mim. Gente, vamos trabalhar o nosso psicológico. Quem estuda, passa. E aí eu vou dar uma aula motivacional para vocês. A maior parte dos alunos que não passam em prova não é porque não tem noção de conteúdo. É porque não está bem preparado psicologicamente. Você tem que ir para essa prova, primeiro, descansado. Não vai no dia anterior da prova, ir para uma balada, comer uma feijoada, para ter uma dor de barriga. Você não está competindo com a galera da tua sala aqui. Você está competindo com o Brasil inteiro. Então, é sangue do olho nessa prova. É disciplina. A palavra-chave para você é disciplina. Pegou um texto, estudou, difícil, chato pra caralho, é chato. Tem texto que eu amo ler. Mas você tem que treinar a sua visão para e das fatos certeiros do texto. Quer ver um exemplo? Cada um aprende de um jeito. Eu estava falando para a Isabela no caminho. Meu irmão, mais novo, ele passou agora para a prova do fuzileiro naval. Foi, inclusive, ontem lá no Rio fazer teste físico. Passou, graças a Deus, agora só falta a natação. Meu irmão, ele é cheio da matemática. Eu sou uma merda. De 25 questões de matemática, o bicho acertou 24. E isso porque meu pai falou para ele assim, ele não tinha nada para no Brasil no ano passado. Aí meu pai falou para ele assim, ou você estuda para o Enem para alguma coisa e passa, ou você vai virar pedreiro junto comigo. Aí o bicho morreu, porque ele queria fazer obra. Eu estava botando para fazer obra, mexer com elétrico, meu pai era eletricista. Aí rapidinho ele morreu. Mas o meu irmão é o tipo de aluno que se eu sentar aqui, eu já dei aula para ele, eu quero... Se eu não estou mentindo para vocês, não é isso aqui. Isso aqui é o meu estojo de piloto. Eu tenho piloto verde, piloto azul, piloto laranja, piloto azul claro, rosa. Eu amo canetinha colorida. Mas eu sou uma pessoa visual. Tudo meu é marcado, texto, caneta colorida, eu só consigo aprender assim. Então, esse tipo de aluno é aluno visual. Agora, tem um aluno que é um aluno auditivo. Só existe um tipo de aluno. O visual e o auditivo. O aluno auditivo é aquele que não anota nada, nem caderno tem. Mas sem prestar atenção, ele aprende. Meu irmão é assim. E antigamente, eu achava que era sacanagem dele. Mas eu comecei a perceber, anos de sala de aula, que cada um aprende de um jeito. E você sabe o jeito que você aprende. Então, se você é o tipo do aluno auditivo, que aprende ouvindo, apague o celular de vocês e foca no professor.
Se você é um aluno visual, pega a tua canetinha colorida, então marca texto, teu post-it, começa a colocar em tudo quanto é canto. Quando eu começo a estudar para concurso, minha geladeira fica cheia de post-it, meu armário, as portas do banheiro, tudo lugar que tem algum material. Eu sou doida do post-it. Então, cada um vai ter. Agora, uma coisa é certa. Tem que ler prestando atenção e tem que treinar a leitura, para não perder tempo de prova vendo que não precisa. Mas tem que ler. Não existe possibilidade de ter prova de português sem texto. Por isso eu comecei a nossa aula introdutória hoje falando da importância do texto. Porque o texto ele é o fundamento necessário para a linguagem ser estabelecida. Para a compreensão acontecer, para a gente analisar o elemento poesia. E sem o texto a gente não faz nada. Entenderam? Então vamos focar nisso. Deixa eu ver esse material que eu tenho mais aqui. Aqui vai explicar, elementos, por exemplo, semânticos que são chamados de elos coesivos. É muito comum que você pegue também uma oração e que a gente vai ter que analisar um elemento anterior ou o elemento seguinte. Olha essa oração. Os jovens não têm noção do perigo. Eles acham que são imunes a tudo. Quem são eles? Os jovens. Os jovens, qual é a função sintática dele aqui? Função sintática é o que ele estabelece na oração. O que ele faz? Sujeito. Né? Então, a prova às vezes vai te perguntar qual é o elemento coesivo e qual é a relação sintática. Aí você já sabe, o elemento coesivo é eles. Por que eles é um elemento coesivo? Porque está retomando o meu sujeito dos jovens. E não é uma coisa simples, não tem mistério. Só que você tem que entender que eles está estabelecendo, nesta oração, a função do elo coesivo. É ele que está retomando o que foi dito anteriormente. Porque senão eu sigo repetindo, os jovens não têm noção do perigo, os jovens acham que são imunes a tudo, os jovens não sei o que, não sei o que lá. Então, para não repetir, a gente faz o uso de elemento coesivo. E esse elemento pode ser, tem várias categorias gramaticais. Então, para finalizar esse slide, tá? O que vem a ser coesão? São as articulações gramaticais existentes entre palavras, entre orações, entre frases, ou até mesmo entre parágrafos. Na redação, por exemplo, quando a gente estuda redação, eu tenho um elemento coesivo. Eu vou botar um exemplo aqui para vocês entenderem. Às vezes, quando a gente começa a redação do Enem, por exemplo, gosta muito dessa conexão de em primeira análise, em segunda análise, né? Vamos supor que esse parágrafo tem a introdução, esse parágrafo aqui é o meu desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e C de conclusão. Certo? Quando eu termino aqui a minha última frase do parágrafo introdutório, no Enem, por exemplo, eu tenho que apresentar o meu problema 1 e 2. Né? Tenho que botar lá. Quais são os problemas daquele tema lá? É negligência governamental e falta de infraestrutura. Aí, acabou ali, ponto final. Eu vou começar aqui, em primeiro lugar, é necessário analisar a falta de infraestrutura. Aí eu venho aqui iniciando esse parágrafo. Em segundo lugar, é necessário analisar, aí você fala outro problema, a negligência governamental. Certo? Quando eu chego aqui, estou explicando o problema 2, eu posso estabelecer um elemento de coesão, né? Ou aqui, ou no meio do parágrafo, que vai se relacionar a esse parágrafo anterior. Ou chegar aqui na conclusão e falar alguma palavrinha que se relaciona a esse ou esse parágrafo. O nome disso, desses elementos coesivos na redação, se chamam conexões interparagrafais. São palavras que estão em parágrafos separados. Por isso, inter, entre, paragrafal, parágrafo. Então, eu tenho palavras que vão estabelecer conexões com o parágrafo anterior. Por isso que aqui está escrito, são articulações que se desenvolvem aonde? Com palavras, com orações ou parágrafos. Às vezes o texto é grande e tem um elemento coesivo que está fazendo uma relação ao parágrafo anterior.
E aí, como é que você descobre isso? Lendo o texto. Se você não ler o texto, você não vai encontrar esse elemento de coesão que retoma algo que você já falou. Então, são articulações para desenvolver uma conexão sequencial, uma lógica sequencial. E a coerência, para fechar esse slide? A coerência é o resultado dessas articulações que eu faço ao longo do meu texto. Então, voltando aqui para o Enem. Se eu chego aqui, eu boto em primeiro lugar, em segundo lugar, aí quando eu chego aqui no parágrafo de conclusão, qual é o elemento coesivo que eu tenho que começar esse parágrafo? Para fechar a ideia. Logo, portanto, por isso, pode usar em resumo também, não gosto muito, mas pode. Né? Por que eu não gosto muito do em resumo? Porque em resumo é só o que você falou. Se você falar alguma coisa a mais, já não é mais em resumo. Entendeu? Então você fica preso. Hã? Fica evidente. Isso, tá? Tem que ter cuidado porque isso aí entra a ideia de falta de coerência, tá? Mas logo, portanto, por isso, então esse é o meu elemento de conclusão. É a minha conexão final. Né? Então, a gente vai usar coesão em tudo quanto é coisa, em tudo quanto é parágrafo, seja na redação, seja na frase solta, isolada, a gente precisa identificar. E a gente precisa identificar por quê? Porque o resultado final dessas palavrinhas que estão conectando ideias que a gente chama de coesão é o que dá a coerência. Então, a coerência é o quê? É o resultado do uso correto dessas articulações, dessas ideias que estruturam o texto, que estruturam as palavras, que estruturam as frases, que estruturam os parágrafos e logo tem significado para quem eu estou falando, meu interlocutor. Foi bem? Todo mundo entendeu? Olha como é que fica esse exemplo se a gente tem uma coerência sem coesão. Dá para fazer também, tá? Eu tenho um texto aqui que tem coerência, tem sentido, mas não tem elementos de coesão. Olha o exemplo. Olhar fito no horizonte. Apenas o mar imenso. Nenhum sinal de vida humana. Tentativa desesperada de recordar alguma coisa. Nada. Esse parágrafo, ele tem sentido, ele tem coerência. Dá para a gente perceber que é uma pessoa que está o quê? Aflita, né? O olhar fito no horizonte, no horizonte. Apenas o mar imenso. Nenhum sinal de vida humana. Estou sozinho. Tentativa desesperada de recordar alguma coisa. Parece até aquele cara que se viu no deserto com a bola lá em basquete. Como é que é o nome dele? Sendo esse filme. Náufrago. Né? E nada. Então, é uma pessoa que está perdida. A gente tem sentido. Esse texto tem ou não tem coerência? Mas o que falta nesse texto? Falta conectivo. É uma coisa meio seca, ó. Ponto final, ponto final, ponto final, ponto final, ponto final. Pode acontecer. E quando isso acontecer, às vezes é proposital. É porque o cara que escreve, ele quer trazer essa ideia de sendo cortado na situação. Então, pode acontecer da gente ter um texto coerente, mas sem coesão. Agora, quando o texto não tem coesão, assim, e está solto, ele normalmente, na maior parte das vezes, ele não vai apresentar coerência. Esse tipo de texto aqui é muito comum no gênero textual, poesia, letras de música. Aí é uma outra história, que aí é uma questão proposital. Então, por isso, volto a repetir, é preciso analisar o texto e não analisar frases soltas. Quando a gente analisa a frase solta, a gente se dá mal, tá? Olha o exemplo agora de coesão sem coerência. Esse texto já é o contrário do anterior. Eu tenho elementos coesivos, mas eu não tenho coerência.
Olha só. Fui à praia me bronzear porque estava nevando, e quando isso ocorre, o calor aumenta, o que faz com que sintamos frio. Olha que louco. Agora eu tenho um outro texto que apresenta elemento coesivo aqui, ó. Porque ele, isso, porque elemento coesivo tem vírgula, tem ponto. Mas faz sentido? Não. Quem vai à praia se bronzear e está nevando? Então, é um texto que apresenta coesão, mas não tem coerência. E eu também posso ter um texto que tem coerência, mas não tem elemento coesivo. Entenderam por que a gente não pode analisar o texto solto? Tem que ler o contexto. É isso, tá? Importante. Coesão não é condição necessária nem suficiente para que o texto seja um texto. Mas o uso de elementos coesivos assegura uma legibilidade, explicitando as relações entre os segmentos do texto. Então, assim, é possível ter texto com coesão sem coerência, é possível ter texto com coerência sem coesão, mas ambos estão sempre atrelados um ao outro. E a gente não pode analisar eles de forma solta e isolada. Precisamos ler o contexto para poder identificar quando há elemento coesivo e quando não há elemento coesivo. E sempre analisando o que vem antes e o que vem depois. Tudo bem? Daí foi, né? Como é que eu volto aqui, né? Isso, na casa. São que horas aí? 7h20. Tá bem, vamos lá. Eu separei mais outros materiais, mas não sei se vai dar tempo de falar tudo. Então, eu decidi fazer com vocês agora a parte daquele da gramática. Onde está a gramática? A última que eu mandei. Ah, o slide? É. Não, não é slide, não, é o PDF da gramática inteira. Está nesse último aqui? Ó. São 4. Esse é o de cima. Não, o de cima já foi, né? Não, foi esses quatro aqui, ó. O último era variações linguísticas. Peraí, não, isso deixa eu te formar. Tá. É a gramática comentada. Eu vou enviar para vocês, a gente vai baixar aqui. Essa gramática, ela é enorme, tá? Não se assustem. Ela vai ser tipo um material de apoio para vocês, tá? Quem em casa estiver estudando, vale muito a pena vocês terem. É uma gramática voltada para concurso. Só para vocês terem uma ideia, ela tem 1000 e poucas páginas. Só que ela é completona, né? Então, ela vai abordar tudo de português, tudo de gramática. E aí, a gente vai por partes, obviamente, porque eu não vou conseguir dar tudo isso de uma vez. Como essa aula de hoje, meu foco era falar para vocês tipos de linguagem, tipos de texto, a gente já viu bastante coisa na aula, né? Isso é muita coisa. Tipo de linguagem, tipo de texto, tipo de discurso. Faltou até o discurso, né? Vai falar de discurso direto e indireto, mas aí, se der tempo, eu ainda falo. Senão, a gente guarda para uma próxima aula. Mas é importante a gente, pelo menos, entender essa noção de estrutura do texto, mais, porque eu por volta da página 1100 e pouco. Você conseguir Vai indo agora. Aí vai agora. A gente vai falar, deixa eu abrir aqui, tá no item 23.4. Vou até botar isso depois, se vocês quiserem anotar. 23.4 aparece assim: questões de concurso propósitos, trabalhando comentado no final, e é uma questão da banca da CCJ, aliás, CGJ da UFMJ, é uma banca muito difícil, tá?
É uma das bancas mais, assim, que faz pegadinha. Tem questões fáceis e tem questões complexas. Então, ela varia um pouco a CCJ, né? E aí sempre tem aquela base, né? Texto 1, tem texto 2, e aí a gente vou mostrar para vocês o texto e a gente vai respondendo ali perguntas relacionadas ao texto, tá? E aí, é só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, né, de como vai funcionar essa estrutura. Essa parte, todinha, ela vai falar do tipo textual, tem vários. Aí tem a tipologia, que eu tinha até apaguei ali, né? Narração, o próprio nome diz, narrar uma sequência. Então, eu cheguei, sentei, apliquei a prova, fui embora. Narração. Aí depois, descrição, descrever mesmo. A sala que tinha como temática Santa Cruz de Tenerife, tinha parede de cor bege, cadeiras azul e branca, descrição, né? Então, a gente vai mostrando aí a tipologia textual também. E essa parte é a parte de fala da tipologia textual. Olha só para vocês terem uma ideia, tá? São mais de 650 questões de concursos variados, com gabarito no final. É uma gramática comentada junto com a interpretação de texto, então é um material que eu gosto bastante de usar. Estou organizando pela Adriana Figueiredo, da editora Saraiva. Então, não é um material assim, aleatório qualquer, tá? Aí tem os dados aqui. Vou mostrar para vocês, tá? Aí a parte do sumário, que a gente vai chegar. Enorme. Aí o sumário tem, só para a gente entender, tá? Vou mostrar para vocês em caso vocês vejam. O sumário ele vai apresentar partes. Então, por exemplo, parte 1. Essa parte todinha aqui do ponto, não sei o quê, vai falar toda a parte de ortografia e semântica. Então, tudo que tem a ver com ortografia, estudo da palavra, sílaba, encontro vocálico, isso aqui tem a ver com ortografia e semântica. É uma parte da língua portuguesa que a gente estuda separado. Aí, logo no final, sempre vai vir assim, ó, questões de concurso propostas para o trabalho no final. Então, tem esse assunto e no final, aí identificando, né? No final vem a questão e depois tem o gabarito comentado. Aí, outro tópico, ó, que eu falei do concurso que você falou para fazer. Homônimos, parônimos, palavras de tal. Então, tem essa parte de homônimos e parônimos e questões só sobre isso, o gabarito comentado. Classes gramaticais, adjetivo, verbo. Isso aqui é ótimo para quem está muito tempo sem estudar. É aquela matéria básica, lá do sexto ano. Ai, professora, esqueci que é uma conjunção, esqueci que é uma preposição, o que é um verbo. É essa parte que você tem que estudar. Classes gramaticais, tá? Aí vamos descer. Flexão do verbo, muito importante, sempre cai. Aí tem a espadificação dos verbos. Exercício sobre verbo. Olha quanta coisa de verbo tem. Modo verbal, modo imperativo, afirmativo, subjuntivo, muita coisa. Indicativo, né? E sempre no final, questões comentadas. Aí, beleza. Pronomes, ó, tudo só sobre pronomes. Vamos descer. Preposição, aqui que eu falei, ó, tem dificuldade, sobre sempre preposição. Esqueci o que é conjunção. Não sei o que é o pronome relativo. Dá uma olhada nessa parte. Sintaxe, essa que nós vamos estudar. A próxima aula que eu vier aqui, eu vou trazer sintaxe para vocês, que é o que mais pega a galera, tá? Aí a gente vai analisar o quê? Elemento estrutural da frase. O que é uma oração coordenada, uma oração principal, subordinada. Então, isso eu preciso de uma aula só para isso, que é uma aula enorme, tá? Então, primeiro a gente analisa a estrutura, o que são os elementos conhecidos, o que são verbos, advérbios, para a gente depois chegar nessa parte que se passa. Atenção, você que está aí no tempo sem estudar, está com dificuldade na gramática, segredo, antes de você pular para essa parte da sintaxe, que é o que cai, você precisa saber estrutura, elemento coesivo. Você precisa saber o que é verbo, advérbio, preposição, pronome. Você tem que estar com isso aqui dentro da cabeça. Se você não souber isso, como é que você vai saber identificar numa oração o que é uma preposição? O que é uma conjunção?
Qual é o significado, o sentido dessa conjunção? O que é um verbo? Que tempo verbal? Que modo verbal esse verbo aqui está? Então, a base é, primeiro identifico a classe gramatical, para depois eu passar para esse passo. Se você quiser ir direto para cá, sem saber a base, você não vai aprender. E você vai se frustrar, porque você não vai conseguir entender. Mas você não conseguiu entender, não é porque você é burro, é porque você não sabe a base. Tá bom? Então, vamos lá. Aí, beleza. Deixa eu ver onde que nós estamos. Concordância verbal, nominal, a gente vai ver tudo isso aí. Fica calmo que dá tempo. Eu comecei por aqui, ó. Aí tem pontuação também. Aqui, pronto. Parte 4, interpretação de texto. Eu comecei por aqui por quê? Porque aqui a gente vai falar de tipologia do texto, o que é um texto, o que é linguagem, tudo isso que a gente tem na aula de hoje, tá? Modalidades da narração, quando é o texto narrativo, descritivo, ações, personagens, descrição, tudo isso aqui é interessante, tá? Texto dissertativo, o que ele é nominativo, o que ele é expositivo. Então, aqui é tipo de texto. Tipologias também, ó, de texto, que a gente falou lá no início da aula. O que é a narração, descrição, exposição, junção, tudo isso aqui. Item 23.4. Deixa eu ver se eu consigo clicar. Pronto. Vamos para cá. Você clicou em cima, ele vai direto da página, tá? Então, vamos lá. Texto 1, ó, para CGJ da FJ. O necrológico dos desiludidos de amor. Vamos pensar. Necrológico, desiludidos de amor. De Drummond. Os médicos estão fazendo a autópsia dos que se mataram. E grandes corações eles possuíam. Vísceras imensas, tripas sentimentais. E um estômago cheio de coisas. Entenderam? O texto foi sentar na cabeça. Dizendo que é o quê? E ele mistura o quê? São elementos vivos. Eu tenho palavras de que ordem? Essas palavras, necrológico, autópsia, que tipo de linguagem é essa? Linguagem médica, né? Não é assim que os médicos não fazem autópsia, né? A linguagem médica. Víscera, tripa, estômago, tripa tem a ver com poesia. Mas ele usou essas duas formas de linguagem, certo? Texto 2. Informação. O Observatório Nacional informou que os brasileiros assistirão no dia 4 de janeiro a um eclipse parcial do Sol. No Rio, a luz solar sofrerá uma redução de 69% entre 11 e 12 horas. O fenômeno provocará no meio do dia o aspecto de um entardecer. Que tipo de linguagem é essa? A gente tem esse texto 2 aí. O quê? Uma informação, certo? Um texto de informação sobre o quê? Um eclipse. Até aí tudo bem, certo? Então vamos para a pergunta. A oposição incorreta entre, respectivamente, os textos 1 e 2 é o quê? Letra A, verso e prosa. Letra B, poesia e informação. Sem infinidade, verdade, e D, vocábulos formais e vocábulos informais. Bota o seu programa para pensar. Hã? B de bobo ou B de não? B de nada. E aí, concordo? Por que você respondeu a letra D? Não faz uma linguagem formal? Faz sim. O que seria uma linguagem informal? Eu falei no início da aula. Com gírias, né? Tem gíria nesse texto 1 aqui? Não.
O que tem é uma mistura de linguagem, é uma linguagem médica, com uma coisa meio poesia, mas não tem uma distorção ali de uma linguagem formal para informal, né? Não tem liturgia aqui, é só escolha de vocábulos. Então, o texto 1 é formal, e o texto 2 é formal? Também. Então, por que você acertou a resposta? A resposta é a letra D. Por quê? Porque não há oposição entre formal e informal. Os dois textos trabalham vocábulos de linguagem formal. Só que cada um com seu jeito. Então, aqui, ó, vai ficar incorreta, né? É exatamente isso. É uma questão meio que dá uma pegadinha, mas você precisa analisar o quê? A escolha da linguagem, a escolha do vocabulário no texto 1 e no texto 2. Tudo bem? Mas acertou. Só que a explicação não é errada. Deixa eu lembrar ela. Texto número 3. Vamos lá. Protesto tímido. Uma coisa também que eu acho muito legal é vocês procurarem saber, na língua portuguesa, no Brasil, sobretudo, os principais autores, né, nomes, assim, não só para influenciar Machado de Assis, não, eu tenho que saber quem são os cronistas, quem são os caras que escrevem contos, né? Temos aí esse nosso sabinho. Vamos lá. Ainda há pouco eu vinha para cá, para casa a pé, feliz da minha vida, e faltavam 10 minutos para meia-noite. Perto da Praça General Osório, olhei para o lado e vi junto à parede, antes da esquina, algo que me pareceu uma trouxa de roupa, um saco cheio de lixo. Alguns passos mais de ver que era menino. Escurinho de 6 ou 7 anos, não mais. Deitado de lado, braços dobrados, com 2 gravetos. As mãos protegendo a cabeça, tinha gambitos também polidos, enfiados dentro da camisa, na meia esburacada, para se defender contra o frio da noite. Estava dormindo, como podia estar morto. Outros, como eu, iam passando sem tomar conhecimento da sua existência. Então, até aqui a gente está vendo o quê? Que tipo de texto? O texto descritivo. Olha quanta descrição. Estava na praça de Osório, estava em um garoto, tananã. Olha a estrutura desse texto. Não era um ser humano, era um bicho, um saco de bicho mesmo, um traste inútil, abandonado sobre a calçada. O menor abandonado. Quem não trazia o menor abandonado? Lá em Niterói, toda hora a gente vê, né? Assim como passo na casa dos sucos de frutas, vários casais de jovens tomavam sucos de frutas, alguns mastigavam sanduíches. Além da esquina da praça, o carro da Rádio Patrulha estacionando. 2 boinas presas conversando do lado de fora. Ninguém tomava conhecimento da existência do menino. Segundo as estatísticas, como eles existem menos de 25 milhões no Brasil, o que se pode fazer? Qual seria a reação do menino se eu acordasse com ele dado dinheiro e trazer bolso? Resolveria o seu problema? O problema do menor abandonado? A injustiça social? Não tem que fazer a gente refletir, né? 25 milhões de menores, barra no extrato, a imaginação não alcança. O menino sem pai, sem mãe, sem onde comer, sem onde dormir, isto é, o menor abandonado. Para entender, só mesmo imaginando meu filho largado aos 6, 8 ou 10 anos de idade, sem ter para onde ir nem para onde apelar. Imagino que ele venha ser por esses que se esgueiram como ratos, em torno dos boticos e lanchonetes, e nos importunam cutucando-nos de leve, gesto que nos desperta a mal de irritação, para nos pedir no tocado. Realidade brasileira. Não temos disposição sequer para olhar e simplesmente não atendemos, ou para nos livrarmos de peças do estômago da presença. Com o sentimento que sufocamos o coração, escreveríamos toda a obra de Dias. Mas estamos mudando certamente, vivendo a era de progresso para o Brasil, conquistando o futuro menor para os nossos filhos. Até lá, que o menor abandonado não chateia, que está um problema para os visados menores. Mesmo porque são todos delinquentes que vestem a escola e o crime, sempre terminarão na cadeia ou privados para todos pagando a morte. Pode ser, mas a verdade é que hoje eu vi meu filho dormindo na rua, exposto ao frio da noite e, além de nada, ter feito por ele, ainda confundir com o ponto. Exatíssima, né? Mas é um texto para fazer a gente pensar bem, para a gente se sentir mal bem, que essa é a realidade que muitas vezes a gente se esquece. É uma crônica. Uma crônica é um tipo textual
que vai trabalhar assuntos do dia a dia, do cotidiano. Isso é um assunto cotidiano no Brasil. Tudo bem? É aí? Como a que você acaba de ler tem a melhor definição? Qual dessas alternativas vocês marcariam? E aí? Registros de fatos históricos. Pequeno texto descritivo, geralmente baseados em fatos do cotidiano. Seção ou coluna de jornal. Texto narrativo de pequenos tratando de conteúdos bastante variados. E pequeno ponto com comentários sobre temas atuais. E aí? Essa é a pegadinha. Vocês ficarem em dúvida entre uma e outra? Qual alternativa vocês terem dúvida? Hã? E não é. Não é conto. O enunciado diz que é o quê? Crônica. Então não é conto. Já exclui a letra E. Registro de fatos históricos em ordem cronológica. Não tem fato histórico. Fato histórico seria assim, revolução, não sei o quê, não é fato histórico. A resposta correta é a letra D. O que é a letra D? Vamos lá. É um texto narrativo? Tem narração? A estrutura narrativa? Tem. Eu estou contando fatos. Sequência textual. Então, a primeira tipologia que eu encontro nessa crônica, narração. Só que eu não encontro somente narração. Porque eu vejo outra tipologia textual. Qual seria? A segunda tipologia que mais você vê no texto. Oi? Descrição. Muito bem. Eu fiz uma série de descrições. O menino era assim, assado, eu vi assim, assado, tem muita descrição. Então, eu tenho um texto narrativo de pequena extensão, porque não é um conto enorme, não é uma crônica enorme, de conteúdo, porque vai falando de conteúdos variados do crime, do abandono, tem conteúdo variado, e tem uma estrutura que também varia, porque eu tenho narração e tenho discussão. Então, essa questão, por exemplo, eu poderia analisar isolada? Não. A linguagem aqui, ela está variante. Então, número 1, letra D. Número 2. O texto começa, aí tem gramática, com textos verbais do pretérito imperfeito. Vocês lembram o que é o pretérito imperfeito? O que é pretérito? Para a gente começar, né? Pretérito é o quê? Qual o tempo? Passado. Aí eu tenho pretérito perfeito, pretérito imperfeito, e tenho pretérito mais que perfeito. Vamos retomar. Pretérito perfeito. Aquele passado que acabou. Tipo, ontem comi mamão. Comi. Passado. Tá? Agora, se eu falo assim, ontem eu comia mamão. Esse comia, né, dá uma ideia de continuidade, mas está no passado. Então, é o pretérito imperfeito, que é um passado que dá uma ideia de continuação, de que uma ação está sendo contínua. O pretérito mais que perfeito é aquele passado mais que passado, ele é fácil de ser identificado porque ele tem aquela combinação árabe. Né? Eu fizera, eu cantara, eu falara. É um passado no passado. Aqui no número 2 está dizendo assim: o texto começa com tempos verbais do pretérito imperfeito. Para assim, um exemplo. Vinha, faltava. Então, é o passado, mas que tinha uma continuidade. E depois ocorre a mudança para o pretérito perfeito. Aí ele dá exemplo. Olhei, ação que acabou. Vi, etc. Essa mudança do pretérito imperfeito, que era um passado que trava uma ideia de continuidade, para o passado, que dá uma ideia de que acabou no passado aquela ação. Essa mudança marca a passagem de quê? Do passado para o presente, da descrição para a narração, do impessoal para o pessoal, do geral para o específico ou do positivo para o negativo. Oi?
A descrição da ação. Perfeito. É isso aí. Então, dá para eu analisar também essa número 2 isoladamente? Não. Eu tenho que ter lido o texto. Por que eu fiz questão de ler o texto todo? Para provar para vocês o que eu estou falando desde a hora que eu cheguei. E o processo de comunicação que a linguagem ela se dá quando a intenção do falante para o seu interlocutor é compreendida de forma geral. Eu não posso analisar coisas isoladas, senão eu erro a questão. Tá? Então, é muito importante analisar o texto como um todo. Resolvemos 2 questões lendo o texto. 3. O uso da primeira pessoa na crônica tem efeito que, quando eu escolho fazer um texto, fazer o uso da primeira pessoa, ó, eu olhei, eu vi, eu analisei o menino. Qual é a intenção desse escritor, desse eu lírico, desse autor, seja ele, no texto? E aí? Hã? Perfeito. Letra D. Expressar o ponto de vista do narrador. O uso da primeira pessoa, em outros tipos de texto, muitas das vezes, a intenção é só mostrar uma participação. Tipo, eu estou participando do texto, da história. Só que nessa crônica, ele não está só se mostrando como personagem. Ele está querendo mostrar o ponto de vista dele. E está querendo te convencer do ponto de vista dele. Então, aqui, o uso da primeira pessoa nessa crônica, o efeito de sentido, não é apenas mostrar que ele participou da história, é mostrar o ponto de vista dele. Tanto é que ele faz isso através das escolhas vocabulárias dos verbos. Eu vi, eu olhei, eu presenciei, menino jogado no calçado. Né? Então, acertamos. Número 4. O tom predominante na crônica é o de... Qual é o tom? Aí vem o vocabulário, né? Aí você vai me perguntar o que é comiseração. Né? Vamos lá. Dá para fazer por eliminação também. Mas qual que é o tom? Olha a palavrinha-chave aqui, ó. Predominante. Significa dizer o quê? Que eu posso ter os tons, mas qual é o predominante? Hã? Você vê diferenças? Não. Não tem diferenças. No final do texto a resposta. Mas tem que colocar. Igual. Vou contar. Mas a verdade é que hoje meu filho dormindo na rua, exposto ao frio da noite, e além de nada ter feito por ele, ainda confundir com o quê? Monstro lixo. Né? Que predomina no final do texto, sobre toda a interpretação que eu faço desse texto, é o remorso. Então, assim, ele fica triste. Ele está se autocomiserando, que a pessoa fica se corrompendo, sim. Mas o que predomina, o que fecha a ideia central do texto, é que ele tem remorso, porque ele não fez pouco, ele passou por cima. E é isso, vida de sério. Para finalizar, número 5. Dentre as perguntas abaixo, aquela que poderia ser considerada como pergunta retórica é... Aí você vai perguntar, o que é uma pergunta retórica? Vocês lembram? Exato, mais ou menos. Assim, a pergunta retórica é aquela pergunta que você faz e você já sabe a resposta. Né? Você faz assim para a pessoa, pô, pensa aí. Né? Você sabe a resposta. E é uma pergunta que nem precisa de resposta, porque a própria pergunta é a resposta. E aí, qual das perguntas poderia ser considerada uma pergunta retórica sobre esse texto? Quem nunca viu o menor advogado? Segundo estatísticas, como eles existem nada menos de 25 milhões, e se pode fazer? Letra C. Qual seria a reação do menino se eu acordasse para lhe dar todo o dinheiro que trazia no bolso? Letra B. Resolveria o seu problema. Ou letra E. Resolveria a injustiça social? Qual dessas perguntas vocês acham que
Não precisa de resposta, que ela já é a própria resposta do texto. Vendo a área B. Isso é bem claro. Hã? Assim, a língua de hoje, assim. Ah, e vocês? Tá na dúvida, tá vendo? Mas você acertou. Verdade. Porque a ideia central do texto é o quê? Quem nunca viu um menor abandonado? Isso a gente faz o tempo inteiro na vida. Você trabalha em... Eu moro lá em Caraca, em Iguaçu, né? Quando eu vejo uma pessoa em situação de rua lá no Barroco, a gente, né, pois a gente mora lá, a gente quase não vê. Mas de vez em quando, ali na Praça do Barroco, eu fico um monte de pessoa ali. Para a gente que mora aqui em Maricá e que está acostumada a não ver essas coisas, é um susto, né? Mas em Niterói, eu trabalho numa escola ali em Caraí, gente. Eu atravesso a calçada assim, ó, tem 5, 6 moradores assim, na calçada da escola. E o nego passa para um lado, passa para o outro, passa para um lado, passa para o outro. Então, liga, porque aquelas pessoas em situação de rua faz parte da paisagem natural de Caraí. Então, eu me espanto, mas ele já não se espanta mais. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado até o final da aula. Espero que tenha sido bom. Espero que vocês tenham aproveitado essa primeira aula, no primeiro encontro mais geral, sobre linguagem, sobre texto. Mas a gente, né, o que eu queria passar de mensagem para vocês hoje é que vocês leiam o texto, não fiquem com preguiça, porque quando a gente lê, a gente entende o contexto, a gente acerta todas as perguntas. Não fiquem com essa coisa de nada, não vou ler, não. Leia, tá? E entendam que a linguagem ela pode ter variadas formas, variados sentidos. E a partir das próximas aulas, a gente vai se aprofundar um pouco mais na parte central da oração, destacar cada pedaço, cada parte. Fiquem tranquilos que nós vamos chegar nisso. Mas para essa aula inaugural tinha que ser assim, algo mais geral, mais representativo mesmo, tá bom? Beijo, foi um prazer conhecer vocês, tá? Fiquem tranquilos. E peguem o material. O drive está na descrição do vídeo. Mas claro, vai dar uma fala de se passa, ninguém vai ficar aí. Nós vamos chamar assim, surpreender.